Olá, meus amigos e irmãos. Tudo justo e perfeito? No vídeo de hoje estaremos falando sobre o solstício de inverno aqui no hemisfério sul, porém ele é o solstício de verão no hemisfério norte. Vamos entender um pouquinho sobre o solstício e sua importância para a maçonaria. Eu sou o Luciano Souza e nós vamos para mais um. E no papo de maçonaria de hoje, vamos explorar e entender o solstício e sua importância para o maçom. Pessoal, não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal, deixe o seu joinha, pois ajuda a fazer com que esse vídeo chegue a outros irmãos e simpatizantes da Ordem Maçônica. Pessoal, acesse a nossa área de membros deste canal e assistam vídeos exclusivos aos praticantes das ordens iniciáticas. O estudo do cosmos em si, para a humanidade, existe desde que o homem teve consciência de si mesmo. O cosmos, por assim dizer, sempre foi uma fonte de curiosidade e de uma permanente busca pelo seu entendimento. O homem sempre tentou entender e compreender seus fenômenos e seus mistérios. É uma fonte inesgotável de interesse e nessa busca por conhecimento empírico num primeiro momento e posteriormente científico. O homem tem encontrado respostas para diversas práticas do nosso cotidiano, tanto produtivas, ritualísticas, lúdicas ou poéticas, entre tantas outras já definidas. Essas práticas começaram aproximadamente há 5.000 anos, onde temos os primeiros registros. Quando descobriram, através da observação, que em determinada época do ano o Sol se movia e mudava de direção. Essas posições de solstício, inverno e verão, que era onde percorria, onde ocorria, a declinação do Sol, essa declinação se mantinha parada durante vários dias, quase não se movia. Daí o nome solstício, que em latim significa sol quieto ou parado, ou ainda sol invicto. O solstício de inverno, que ocorre por volta de 21 de dezembro no hemisfério norte, momento em que o seu movimento aparente pela eclíptica alcança o seu ponto Sol invictus de maior declinação sobre o equador terrestre e começa a subir novamente. Este ponto é indicado na Terra como o Trópico de Capricórnio. Nesta época, os dias são mais curtos e as noites mais longas e frias no hemisfério norte. A importância deste fenômeno cósmico foi imensa nas mais diversas culturas que desenvolveram práticas mágico-religiosas de veneração ao Sol, visto como ele, como se ele fosse o grande benfeitor e doador de vida. Esses povos antigos deixaram registros arquitetônicos, pictóricos e ritualísticos, combinados com outros elementos que possibilitaram a construção de uma visão mítica do Sol. Essas culturas agrárias pré-cristãs, como a egípcia ou a grega, situaram o nascimento dos seus principais deuses, Osíris e Baco, no solstício de inverno. Não foi por acaso que o nascimento de Jesus tenha sido fixado nessa época festiva, pois até o século IV era comemorado o nascimento do Sol Invictus no Império Romano. Dessa forma, podemos afirmar que existia uma clara intencionalidade religiosa no sentido de absorver para ocultar os mitos solares existentes, como aqueles centrados na presença de um Deus jovem, que a cada ano morre e ressuscita encarnado em seus ciclos de vida na natureza. Além desses deuses que citei, existem também outros deuses, hindus, astecas, incas, entre diversas outras religiões antigas que também possuem essa semelhança, essa cultura, vamos pensar assim, muitas religiões do passado deixam clara a sua ligação com o Sol. Eu não citei o nome de alguns desses deuses pelo fato de não saber a pronúncia correta, mas no solstício de inverno, os antigos romanos celebravam as festas religiosas em honra a Saturno, o deus da agricultura. Estas festas populares passaram a ser conhecidas como Saturnálias, duravam uma semana e estavam vinculadas à colheita. Depois das cerimônias e dos banquetes do primeiro dia, visitas entre os moradores dos vilarejos e cidades, eles levavam presentes para serem trocados. E essa é a provável origem dos atuais costumes natalinos, de dar e receber presentes. Nessas festas, os romanos costumavam conceder um pouco de liberdade aos escravos, tal como ocupar a cabeceira da mesa para serem servidos pelos seus amos. Isso lembra muito os ágapes, após as iniciações dos aprendizes. Nesses banquetes, as distinções de classes eram suprimidas. Também podemos dizer que todos os povos antigos encontraram pontos no tempo para celebrar seus calendários ritualísticos. Esses povos eles sacralizaram tais momentos, representando-os através de templos e cidades, construções que guardavam a harmonia com os pontos cardeais e com as estações do ano, aspecto que a maçonaria levou em conta ao construir seus templos. A celebração do solstício na maçonaria é um dos momentos mais importantes.
como eu posso dizer, a gente não consegue falar do solstício de inverno sem citarmos o solstício de verão, pois em termos maçônicos estão extremamente ligados e são parte essencial de uma estrutura simbólica vinculada à tradição iniciática, para podermos ter uma compreensão integral do simbolismo solsticial. As duas festas mais importantes celebradas pela ordem maçônica são as dos dois solstícios, o do verão e o do inverno, que correspondem respectivamente ao sul e ao norte, ao meio-dia e à meia-noite, aos signos zodiacais de Câncer e de Capricórnio. Esses dois pontos temporais eram chamados pelos gregos de porta dos homens, no que se refere ao verão, e porta dos deuses, vinculado ao inverno. Na tradição hinduísta, são identificados o Kolo Opit-loka e o Deva-loka, também relacionados como os dois rostos do deus Jano dos romanos, e que acabou sendo vinculado com os dois Joões, o João Batista e João Evangelista da tradição cristã. Da primeira porta saíam as almas dos iniciados que após a morte retornariam em outro estado de manifestação, e pela segunda, aqueles que graças à morte e ao processo iniciático tinham conhecido os estados múltiplos do ser e das diversas dimensões do tempo e do espaço, conseguindo assim realizar o retorno à origem, e se obtinha a grande luz, escondida na não manifestação. Daí o sentido esotérico, né, de nossos trabalhos que vão do meio-dia à meia-noite. Para o profano, aquele que não foi iniciado, a maior luz é aquela do meio-dia, ou a do solstício de verão. Já para o iniciado, a grande luz é encontrada no solstício de inverno, uma vez que sua busca interna é dirigida para o conhecimento do sol da meia-noite. Quando estudamos o cristianismo, encontramos que na tradição cristã, isso se reflete da seguinte forma: no sentido simbólico de que o Cristo nasceu justamente a 0 hora no solstício de inverno, em Capricórnio, e que a partir desse nascimento o tempo começa a ser contado novamente, que é aí que a gente contabiliza o ano zero. Já de acordo com os antigos gregos, quando falamos do simbolismo das portas solsticiais, há o entendimento que estas estavam essencialmente vinculadas ao mito astronômico de Janus, deus romano, que se constituiu num dos símbolos fundamentais das tradições gnósticas e iniciáticas da antiguidade, e que de modo particular o cristianismo, onde o deus Jano, que era um deus bifronte, de duas faces, também padroeiro dos construtores, se divide em dois São Joões, sendo estes São João Batista, que representando o solstício de verão, e São João Evangelista, como representante do solstício de inverno, sendo aquele que abre a porta dos deuses, representando assim a saída da caverna iniciática, cujo acesso só é possível para aqueles que tinham realizado a primeira parte da iniciação, a qual convencionou se chamasse de pequenos mistérios, ou mistérios menores. Esse desdobramento, essa divisão intermediada por razões principalmente teológicas, permitiu que a tradição joanita ao esoterismo, permitiu que a tradição joanita fosse adaptada ao esoterismo cristão. Aponta-se uma relação estreita entre Jesus, nascido no solstício de inverno, e São João Evangelista, aspecto que marcou o ponto de virada na estrutura da significação cristã. O cristianismo adaptou a tradição joanita à mitologia de Cristo, alcançando assim um lugar dominante. E de forma paralela, suprimiu, ou melhor, aboliu as festas saturnais de inverno para transformá-las nas festas de São João Evangelista. Há uma estreita relação simbólica entre o solstício e a iniciação, onde Jano, com suas duas chaves, símbolo de extrema importância, cumpria a função de abrir e fechar as portas solsticiais, que davam acesso às duas metades, ascendente e descendente do ciclo zodiacal, as duas vias, que os pitagóricos representavam com a letra Y. Essas duas chaves, uma de ouro e outra de prata, representavam respectivamente os grandes e os pequenos mistérios. Jano era o deus da iniciação, e esta atribuição era uma das mais importantes, porque existia forte conexão entre a função iniciática da caverna e a das portas solsticiais. Devido a esta atribuição, Jano presidiu os Collegia Fabrorum romanos, que eram depositários das iniciações e estavam dedicados à arte da construção, aspecto que, longe de desaparecer, com a antiga civilização romana foi perpetuado através do cristianismo. A tradição dos antigos Collegia Fabrorum foi transmitida às corporações medievais que conservaram o mesmo caráter iniciático, em especial dos construtores, que mais tarde estabeleceram os dois São Joões como seus patronos. Daí vem a expressão Loja de São João, que a maçonaria moderna ainda conserva. A ordem maçônica, desde o início de sua etapa especulativa, conserva os testemunhos mais explícitos de sua origem, as festas solsticiais, consagradas aos dois São Joões,
depois de terem estado como as duas faces de Jano. Assim, a doutrina tradicional das portas solsticiais, com suas conexões iniciáticas, tem sido mantida viva através de dois elementos fundamentais da maçonaria: o rito e o símbolo. As festas solsticiais têm sua presença obrigatória nos templos maçônicos. Daí a presença do Sol, da Lua e da abóbada celeste. Os solstícios estão representados pelas duas colunas que figuram no ocidente e que marcam a marcha do Sol durante os 12 meses do ano, representados pelos 12 signos zodiacais que se encontram ao redor do templo e que por Hércules, e por sua vez representam os 12 trabalhos de Hércules, cujas viagens têm por limite as duas colunas gêmeas que adornam a entrada da loja. A iniciação, do latim initium, é por definição o começo ou a entrada em algo. É a passagem do profano ao sagrado. Em termos simbólicos, quer dizer a regeneração do ser. É o conjunto dos ritos, simbolismos, alegorias e lições iniciáticas que tem como finalidade a mutação radical na experiência espiritual do sujeito. O processo iniciático o processo iniciático, desde suas origens, é composto por provas de caráter simbólico que tinham características similares aos diferentes ritos da antiguidade. As provas de iniciação revelam, de maneira teatral e dramática, o ato pelo qual o espírito transcende um cosmos condicionado e fragmentado para retornar à unidade fundamental, de maneira que, ao final das provas, o neófito alcança uma vida totalmente diferente à que tinha antes da iniciação. De acordo com as bases da tradição iniciática no Ocidente, são encontrados em diversas fontes que vão desde os mistérios egípcios, fenícios, de Eleusis, até a doutrina pitagórica, passando pelos essênios, a cabala e inclusive pela tradição alquímica. Já foi confirmado que toda iniciação nos mistérios é uma reatualização do mito, visto como estrutura da iniciação, como tal a estruturação em torno da morte e da ressurreição. É o passo da escuridão para a luz. A construção da tradição iniciática tem como base diferentes elementos que a maçonaria soube combinar, formando uma estrutura simbólica de caráter eclética, que reconhece os elementos mais destacados e de maior força simbólica para incorporá-los a seus rituais, nos seus diversos graus. Ao celebrar e simbolizar o solstício, os maçons sacralizaram o tempo nas nossas lojas. Ao trabalhar ritualisticamente do meio-dia à meia-noite, quando saímos do tempo padrão do mundo profano, ingressamos em uma outra linha temporal, na qual tudo é simbólico. O processo iniciático maçônico recria simbolicamente muitas das chaves dos mitos e lendas da antiga tradição. É no processo de converter o profano em iniciado e converter o iniciado em alguém que venceu a morte que é entendido como superação da condição profana. A representação dos solstícios e de outros símbolos que encontramos no interior da loja simbolizam a ordem e o mistério que revelam aquilo que deve acontecer no interior do próprio iniciado. Na iniciação maçônica, o rito é o símbolo em movimento, com a finalidade de fazer o iniciado participar no mistério da morte e da ressurreição. O simbolismo do solstício, ou do Jano, Bifronte, carrega um aspecto de temporalidade. A representação do passado e do futuro quer dizer, em termos maçônicos, reconhecimento e esperança. O dever de todo maçom é buscar a verdade e descobrir mediante a retirada dos véus, dos símbolos, e buscando os autênticos significados e virtudes do processo iniciático. Aos amigos e irmãos que me acompanharam até aqui, meu muito obrigado e que a glória do grande arquiteto do universo esteja com todos. Que a prosperidade seja constante na vida de todos vocês. TFA. Pessoal, não se esqueçam de curtir, compartilhar e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Pedimos que comentem, deixem suas dúvidas ou sugestões que traremos respondidas nos próximos vídeos. Beijos no coração!